paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero te convidar para estudarmos hoje a lição 13, a última lição deste trimestre. Louvado seja Deus! O tema da lição: a verdadeira identidade do cristão. Texto áureo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Mateus 7, verso 21. Verdade prática: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, versos de 21 ao 27. O Sermão do Monte está findando. Neste ponto, o Senhor Jesus desafia os seus ouvintes a uma decisão. As milhares de pessoas que o ouviam não podiam permanecer da mesma maneira. A confissão verbal era importante, mas não era tudo. Era necessário ouvir, crer e praticar os ensinos de Cristo, conforme escreveria Tiago um pouco depois. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago, capítulo 1, versos 22 ao 25. Ponto de número 1, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Como é fácil aprender um vocabulário religioso, memorar versículos bíblicos e entoar algumas canções que falam de Deus, e ainda assim não conhecer a Deus. Nem palavras, nem atividades religiosas substituem a experiência pessoal com Deus. Não se deve apenas ouvir ou estudar o que está escrito. O ouvir deve redundar em ações. As palavras do Senhor Jesus Cristo são espírito e vida. João 6,63. E por isso mesmo, suas palavras são poderosas e eficazes para operarem a transformação moral e espiritual do homem. E é isto que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. É exatamente o milagre do novo nascimento. O Mestre ainda espera que a fé de seus seguidores vá muito além de palavras. Os milagres não transformam o caráter. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Os dons e os milagres de Deus não são atestados de santidade e nem garantia de salvação, mas fazem parte do amor incondicional de Deus, que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. A graça de Deus opera livremente a favor de todos, dos necessitados, dos carentes, independentemente de qualquer mérito humano. A pregação, a expulsão de demônios e a operação de milagres têm uma inspiração divina, mas não operam a transformação moral.
Essa transformação demanda um trabalho mais profundo do Espírito Santo no caráter do ser humano. Judas Iscariotes, por exemplo, participou de todas as atividades de treinamento evangelísticas do grupo dos 12. A Bíblia diz que quando o Senhor os enviou, em Mateus 10, verso 1, diz assim: deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Mesmo assim, Judas Iscariotes não era um cristão verdadeiro. Muitos descobrirão tarde que o seu cristianismo superficial não foi suficiente para garantir-lhes a salvação. A expressão do Senhor, naquele dia, refere-se ao dia do juízo, ou dia do acerto de contas. Os judeus religiosos daqueles dias temiam muito essa expressão, naquele dia, o dia, porque sabiam que nenhum pretexto ou argumento humano podia prevalecer diante daquele que julga retamente. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Só existem dois lugares que realmente importa que sejamos conhecidos: no céu e no inferno. Paulo era bem conhecido nos dois lugares. Primeiramente, ele era conhecido no inferno porque lutava diariamente contra o reino das trevas, como lemos. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Atos 19, 15. Segundo, Paulo também era conhecido, muito bem conhecido no céu, porque ele tinha derramado toda a sua vida sobre o altar do Senhor, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, 2 Timóteo 4, 6. Antes de enumerarmos os dons que temos recebidos de Deus, precisamos investigar o quanto Deus já recebeu de nós. No julgamento final só vai contar o quanto Deus tem de cada um de nós. E é através da entrega que nos tornamos propriedades de Deus e conhecidos de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra aqui, iniquidade, vem do grego anomos, que significa sem lei. Paulo emprega esse termo ao anticristo, como lemos. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, segundo aos Tessalonicenses 2,8. Conforme o ensino de Paulo, o iníquo aparecerá nos últimos dias, operando grandes sinais sobrenaturais como parte da operação do engano, do erro. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, segundo aos Tessalonicenses 2,9. Portanto, temos que estar atentos, fazendo a vontade do Pai. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Mateus 7, 21. Este é o objetivo central dos ensinos de Jesus: levar a todos os homens a um estreito relacionamento com a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou exemplos sobre este assunto, quando ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, verso 38. Jesus viveu em completa submissão ao Pai, fazendo tudo o que o Pai lhe ordenara. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. A Bíblia diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos
abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 ao 7. É impossível ignorar a grande doutrina da santificação quando falamos da vontade de Deus. De acordo com Pedro, a obediência e a santificação são as duas principais virtudes que formam a verdadeira identidade do Filho de Deus, como lemos. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 ao 16. Ponto de número 2. Em quem estamos alicerçados? O alicerce começa pelo ouvir. Todo aquele, pois, que escutas estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, verso 24. A grande construção do universo teve início quando Deus disse, haja. O escritor aos Hebreus disse, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, aos Hebreus 11, 3. Tudo começa com a palavra de Deus. Lamentavelmente, poucos há que compreendem a importância, a necessidade da palavra de Deus para o nosso viver diário e para a nossa eternidade. A Bíblia diz, tema toda a terra o Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, versos 8 e 9. Depois da palavra da criação, temos a palavra da sustentação, que mantém todo o universo em movimento, em estabilidade. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aos Hebreus capítulo 1, verso 3. Tanto o microcosmo, com seus bilhões de micro-organismos, quanto ao macrocosmo, com seus outros bilhões de corpos celestes, tudo é sustentado pela palavra do seu poder. A seguir, temos a palavra da redenção, que é a palavra da cruz. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A estes ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 37 ao 43. Segundo Paulo, a palavra da cruz é o Evangelho, que também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A importância do bom alicerce.
Depois da ilustração dos dois caminhos e das duas árvores, Jesus descreve dois construtores e duas casas. Os dois caminhos ilustram as nossas escolhas. As duas árvores ilustram os nossos frutos. As duas casas ilustram os resultados finais da nossa fé. Trata-se do tempo em que Deus julgará todas as coisas. O teste final não é o que pensamos de nós mesmos ou o que os outros pensam de nós, mas sim o que Deus dirá. Como se preparar para esse julgamento? Fazendo a vontade de Deus. A obediência à sua vontade é a prova da verdadeira fé. Tal prova não consiste em apenas dizer Senhor, Senhor, e não obedecer às suas palavras. Quem é verdadeiramente nascido de novo tem o Espírito de Deus habitando dentro dele. E o Espírito de Deus permite que conheçamos a vontade do Pai. O amor de Deus está em seu coração e motiva-o a obedecer a Deus e a servir aos outros. Nem palavras, nem atividades religiosas substituem a obediência. É isso que significa construir a casa na rocha. Paulo fundamentou a igreja de Corinto em Jesus Cristo, pois ele é o único alicerce da igreja verdadeira, conforme lemos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versos 10 e 11. Os dois homens da história tinham vários aspectos em comum. Ambos desejavam construir uma casa e ambos a fizeram de forma que pareciam bela e forte. Porém, quando vieram as chuvas, os rios e os ventos, uma delas caiu. Qual era a diferença? Por certo, não era a aparência exterior. A diferença estava no alicerce. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Lucas 6, 47 e 58. Não podemos nos contentar, então, com uma fé superficial. O cristianismo dos chavões religiosos não pode resistir às provações desta vida e, muito menos, subsistirá ao juízo final. Muitos que declaram sua fé em Cristo acabam por negá-la quando a vida se torna espiritualmente difícil e probatória. A Bíblia diz: e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Marcos 4, 16 e 17. As provações são inevitáveis e todas as declarações de fé serão testadas de uma vez por todas diante de Deus, porém não precisamos temer. Se a nossa segurança está em Cristo, então estamos seguros. Dele, de Cristo, profetizou Isaías: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías 32, verso 2. A relevância do praticar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Nesta ilustração, o Senhor Jesus classifica e descreve graficamente a humanidade inteira em dois grupos distintos. Ou seja, o mundo está dividido entre aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, e aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. A grande verdade é que a palavra de Deus está sendo pregada a todos, em todo o mundo, e ninguém poderá dizer que não sabia. Jesus chamou o primeiro construtor de prudente, do grego pronimos, que significa literalmente inteligente, sábio, cuidadoso. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois é aquele que ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. O termo insensato vem do grego moros e significa tolo, ímpio, incrédulo. Todos nós estamos familiarizados com esses tipos de pessoas na vida diária. Elas estão sempre impacientes, nunca dedicam tempo para estruturarem a sua vida espiritual, estão sempre buscando resultados rápidos, imediatos, pegam atalhos e não têm tempo para ouvir e guardar as instruções do mestre. Por outro lado, o homem sábio quer saber qual é a maneira certa de fazer as coisas. E por esse motivo, ele para a sua vida, ele para tudo, para dar ouvidos à palavra de Deus e depois para guardar as instruções que lhe foram dadas. Por fim, precisamos saber que tudo o que é durável demanda muito tempo e muito trabalho em sua construção. A vida espiritual segue a mesma regra. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Judas, versos 20 e 21. O segredo de ter uma casa firme, uma vida estável, é andar com Deus todos os dias do nosso viver. Ponto de número 3. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, nosso maior pregador. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, Mateus 7, 28. O Sermão do Monte é considerado universalmente o maior de todos os sermões. Mesmo depois de mais de 2000 anos, as palavras do Senhor continuam atuais e relevantes. Em qualquer lugar, entre qualquer povo ou cultura, o ensino de Cristo é sempre pertinente e esclarecedor. Todos os povos da terra que possuem a Bíblia acreditam que Cristo está falando diretamente a elas. Não pode haver dúvidas. O Senhor Jesus Cristo foi e sempre será o maior e mais sábio pregador de todos os tempos. Porém, somado à sua brilhante capacidade humana, precisamos nos lembrar também que Jesus Cristo é Deus. Mesmo que durante a sua encarnação, os seus atributos divinos não fossem exercidos regularmente, em nenhum momento ele deixou de ser Deus. A humanidade e a divindade coexistiam igualmente e o tempo todo na pessoa de Jesus de Nazaré. Mesmo em sua infância, as suas palavras e indagações provocavam admiração em todos os que ouviam. A Bíblia diz, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Lucas 2,47. Durante o seu ministério terreno,
foi constantemente louvado por todos. A Bíblia diz, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado, Lucas 4,15. E ainda, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este, João 7,46. A autoridade do ensino de Cristo. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, Mateus 7,29. De onde provinha a autoridade de Cristo? Podemos dizer que a autoridade de Cristo provinha de pelo menos 3 fontes. Primeiro, Jesus era a própria encarnação da verdade. João 14,6. Eu sou a verdade. Esse fato dava-lhe a absoluta confiança ao ensinar. Algo que não se via em nenhum outro mestre. Antes de ensinar, Jesus vivia a palavra. Segundo, Jesus era a última e a maior revelação de Deus para os homens. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, aos Hebreus capítulo 1 e verso 1. E terceiro, Jesus era o mestre por excelência. Ele fez do ensino o agente principal da redenção. Fala-se de Jesus ensinando pelo menos 45 vezes. Ele era chamado mestre, João 3, verso 2, João 11, 28. Jesus considerava-se a si mesmo como mestre. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, João 13, verso 13. Os seguidores de Jesus são chamados discípulos ou alunos. Jesus como a nossa identidade. O objetivo final dos ensinos de Jesus é que nos tornemos semelhantes a Ele. Claro está que tal semelhança nunca será em relação à sua divindade, mas sim em relação à sua humanidade perfeita. Conforme disse Paulo, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Esse processo de Cristo sendo formado em nós diz respeito à nossa transformação espiritual, que teve início com a experiência do Novo Testamento e vem prosseguindo ao longo de nossa vida terrena. Porém, nós temos uma responsabilidade nesse processo, que é de cooperar com o poder da nova vida, adotando sempre uma atitude de renovação espiritual. Conforme disse Paulo, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, aos Efésios 4, 24. Se quisermos acelerar o processo de nossa transformação moral e espiritual, temos que continuar ouvindo e praticando os ensinos do Mestre Jesus. É importante crermos e também aguardarmos ansiosamente a vinda do Senhor, visto que por ocasião do arrebatamento ou da ressurreição, chegaremos ao estágio da glorificação. Conforme disse Paulo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, Filipenses 1, verso 6. Portanto, o nosso principal alvo é perseguir a palavra de Deus, ouvindo-a, guardando-a, olhando para Jesus por meio de sua palavra. Louvado seja Deus. Vamos para a conclusão da nossa lição. Aprendemos neste trimestre que o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, Jesus demonstra qual deve ser a verdadeira identidade dos filhos de Deus. A vida para a qual fomos chamados tem como base principal o amor, com o qual podemos vencer todas as ações belicosas e hostis. Este elevado padrão moral tem a finalidade de glorificar a Deus. Conforme disse o Senhor, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. É nosso dever expressar os valores morais e espirituais do Evangelho, opondo-nos aos valores deste mundo. O novo estilo de vida não é um retorno obrigatório ao legalismo religioso, mas sim um convite gracioso à vida no Espírito, onde Cristo se torna tudo em todos. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a grandeza deste reino eterno e glorioso que o Senhor Jesus trouxe até nós e nos introduziu nele pelo seu poder e por sua graça. Só temos que agradecer a Deus pelo encerramento dessa maravilhosa revista, dos estudos, que aprendemos tantas coisas profundas, e pedir a Deus que esteja sempre com todos nós, nos guardando, nos guiando, nos fortalecendo. Oremos a Deus. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela vitória de mais este trimestre. Estamos concluindo esta série de lições com a Tua bênção, com a Tua proteção e com a Tua vitória. Abençoe todos os meus queridos irmãos. Esteja agora presente na vida de cada um, consolando, fortalecendo, curando, enchendo do espírito de sabedoria e de virtude. Dando graça a todos, nós te pedimos que o Senhor esteja com cada família, com cada lar, com cada igreja, em todos os recantos deste planeta Terra, que a mão do Senhor se revele aos que temem o teu nome. Isto te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém.